Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Clube do Design. Eu sou Liot Cris e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as novidades da atualização 2022 do Photoshop. Ela ficou disponível no dia 25 de outubro de 2021 e eu atualizei ontem e hoje eu resolvi gravar esse vídeo te mostrando o que essa atualização está trazendo aí para dentro do Photoshop. Se você ainda não atualizou, é só abrir o aplicativo Creative Cloud para desktop. As atualizações vão estar disponíveis aqui na guia de atualizações e você pode clicar na opção atualizar tudo para atualizar logo todos os softwares disponíveis. Depois dessa atualização, é só você clicar aqui em exibir mais na atualização do Photoshop para ver um breve resumo do que ele está trazendo de novidade. Ele diz aqui que essa grande atualização inclui muitos recursos novos e aprimorados, mas o Photoshop já teve atualizações mais abrangentes, tá bom? Não é bem de toda verdade que são muitos recursos. Para a maioria das pessoas que utilizam o Photoshop no dia a dia, 2 recursos novos vão fazer diferença, mas a maioria estão relacionados a aprimoramentos, a otimização de desempenho, enfim, são recursos aí que não vão afetar grandemente seu fluxo de trabalho, provavelmente você nem vai perceber a diferença, tá bom? Então eu vou falar sobre essas 2 principais novidades que envolvem a maneira com que você trabalha arquivos entre o Illustrator e o Photoshop, é isso mesmo, e também como a ferramenta de seleção de objeto passou a se comportar a partir dessa nova atualização. Outros recursos, outras novidades e, enfim, outras atualizações, eu vou deixar detalhado em texto no artigo que vai ficar disponível aqui na descrição desse vídeo, então dá uma conferida lá, você pode ler mais a fundo essas novidades como de filtro neural, algumas novidades relacionadas a texto, ao filtro de pintura a óleo, que não vale a pena trazer aqui nesse vídeo porque não traz grande impacto para a maneira com que você trabalha dentro do Photoshop, tá bom? Antes de a gente partir para esse vídeo com essas novidades, eu gostaria de te convidar para conhecer o meu curso de Photoshop lá na Suite Criativa, que a partir de hoje vai estar em promoção antecipada do Black November, né, ou Black Month, aí o nosso mês de novembro que sempre traz um grande desconto para você que quer aprender Photoshop de verdade comigo. Mais detalhes no link aqui da descrição, tá bom? Bom, então depois de atualizar o seu Photoshop, eu vou abrir aqui ele, eu já estava aberto na verdade, já fiz alguns testes. E antes de falar sobre as novidades da versão 2022, eu gostaria de falar sobre uma novidade que foi implantada ainda esse ano de 2021, lá para o mês de julho ou junho. Já é uma novidade antiga, mas que ainda vem causando dor de cabeça com muita gente, tá? Antigamente, até junho ou julho deste ano, você conseguia salvar em formatos bitmap no Photoshop utilizando simplesmente a opção salvar como. Ou seja, você abria uma foto, editava, fazia ajustes e quando você dava um Ctrl Shift S, né, ou clicava aqui em arquivo, salvar como, você conseguia selecionar os formatos de arquivo raster ou bitmap, né, como JPEG, PNG e assim por diante. Hoje isso funciona de um jeito um pouquinho diferente. Se você mantiver, quando você abre um arquivo em JPEG no Photoshop, você tem uma única camada que é o plano de fundo e ela vem bloqueada. Se você mantiver o seu arquivo com essa estrutura, você ainda tem acesso no Ctrl Shift S aos formatos JPEG, PNG, entre outros. Se você fizer uma mudança na estrutura de camadas desse documento, por exemplo, simplesmente desbloquear essa camada e dar um OK, quando você fizer o Ctrl Shift S, você observa que os formatos, a maioria dos formatos de arquivo desaparece. Você vai ter disponível JPEG 2000 e PNG. Se você adicionar, por exemplo, uma camada de ajuste a esse documento, vou colocar aqui uma camada de, sei lá, brilho e contraste, vou aumentar um pouquinho o contraste só para fazer um ajuste. Quando você der o Ctrl Shift S agora, você já não tem mais PNG, não tem mais o JPEG 2000, só tem TIFF, PDF, PSB e PSD. Então, à medida que você modifica a estrutura de camadas desse documento, o Photoshop passou a oferecer formatos de arquivos diferentes na hora que você dá a opção salvar como. Eu dei uma pesquisada em alguns fóruns, isso acontece porque no Mac a Adobe teve que fazer alguns ajustes na maneira como o Photoshop manipulava documentos na hora de salvar. E como eles fizeram esse ajuste lá no ecossistema da Apple, eles já replicaram para o ecossistema Windows também, então todo mundo ficou igual na hora de salvar novos documentos. Como é que você pode resolver isso? Existem 3 formas, tá? A primeira forma é, se você fizer qualquer alteração em um objeto, em uma imagem JPG, e você quiser manter a opção de salvar como com o Ctrl Shift S, você vai ter que clicar aqui em camada e selecionar a opção achatar imagem, para achatar a imagem toda, transformar todos os ajustes em uma camada só de plano de fundo bloqueada. Aí você pode dar o Ctrl Shift S para salvar como e você vai ter acesso a todos os formatos de arquivos sem problema nenhum. Vou dar um Ctrl Z aqui, tá? Para desfazer. Uma outra alternativa é apenas clicar em arquivo e utilizar a opção exportar, exportar como, para ter acesso às opções bitmap, PNG, JPEG, JPG e GIF.
ok? Essa seria a nossa segunda alternativa. E a terceira alternativa, que eu acho mais fácil, eu já utilizava mesmo antes dessa atualização acontecer, é você utilizar a opção salvar uma cópia. Para isso é só clicar em arquivo, salvar uma cópia ou pressionar Alt Ctrl S. Eu gosto de usar o atalho, Ctrl Alt S, né? O Alt Ctrl S, tanto faz, e aqui você vai ter acesso às mesmas opções. É um ajustezinho bobo, uma mudança em como você salva o seu documento, mas que fez muita gente ter dor de cabeça e ainda tem dor de cabeça até hoje. Se você já sabia, não tem problema, mas é interessante compartilhar com quem ainda não sabia, tá bom? Então, essa é a primeira novidade, não é da 2022, mas é da versão 2021 ainda. Bom, para a gente começar então, vamos falar sobre a primeira novidade que foi apresentada depois dessa atualização 2022 para o Photoshop, que é a maneira com que você manipula arquivos copiados de dentro do Illustrator para o Photoshop. A gente utiliza o Illustrator principalmente para a criação de vetores e é muito comum você fazer esse intercâmbio entre o que você faz no Illustrator e o que você faz no Photoshop. A novidade acontece quando você leva um objeto, um documento copiado de dentro do Illustrator lá para dentro do Photoshop. Agora ele traz suporte à estrutura de camadas padrão do seu documento. Anteriormente você podia fazer o mesmo comando, tá? Você basicamente seleciona, né, a sua arte, copia e aí você vem aqui no Photoshop. Vou criar um novo documento aqui utilizando as dimensões da área de transferência, tá? Vou colar aqui e quando você cola, você vai ter as opções de importação, que trazem as opções de camadas, de objeto inteligente, de pixels, demarcador e camada de forma. A novidade chega justamente aqui na opção de camadas, que não estava disponível até essa atualização 2022, e agora você pode manter a estrutura de camadas. Mas, antigamente, se você clicasse aqui em objeto inteligente, por exemplo, e clicasse no OK, esse objeto ia ser importado, e aí você ia ter um objeto inteligente incorporado. Quando você dá 2 cliques, você pode editar uma cópia desse seu documento dentro do Illustrator, mantendo a mesma estrutura do documento. Só que agora isso acontece de um jeito um pouquinho diferente, tá? Eu vou fechar aqui, prontinho. O que eu fiz? Eu baixei essa arte aqui do Freepik mesmo, tá? Apenas mudei a estrutura dela e organizei ela em camadas separadas. Eu tenho aqui a camadinha onde estão os meus textos, tá? Eu tenho aqui a camada onde estão as ilustrações e tenho aqui a camada onde estão o meu plano de fundo. Então eu tenho 3 camadas distintas para organizar o meu objeto, o meu projeto. Se eu manter essa estrutura, ao selecionar todos os objetos, eu dei um Ctrl A aqui para selecionar e vou dar um Ctrl C para copiar. Ao voltar para o Photoshop, eu vou criar um novo documento utilizando as dimensões mesmo aqui da área de transferência para manter o mesmo tamanho ali do meu projeto original. Não vou mexer em nada, eu vou clicar aqui em criar. A partir do momento que você der um Ctrl V para colar, você vai ter acesso à opção camadas. O que vai acontecer é justamente que ao clicar no OK, o Photoshop vai manter a estrutura de camadas, salvo em algumas situações específicas, onde alguns objetos eles não podem ser importados diretamente. Se tiver gradiente, alguns efeitos especiais, efeitos de transparência, então esses objetos vão ser convertidos em uma camada de bitmap, tá? Mas a maioria, texto também ele não importa, infelizmente, né? Clicando em continuar aqui, ele vai trazer esse objeto, vou dar um Ctrl 0 para enquadrar aqui, mas você observa o quê? Que ele manteve a estrutura de camadas do Illustrator, organizando todos os objetos em subcamadas, e as camadas no Illustrator, ele na verdade transforma em grupos, mas as subcamadas são convertidas em camadas específicas aqui do Photoshop, tá? Então as camadas principais viram grupos e as subcamadas viram camadas do Photoshop. Então você observa que boa parte dos elementos, com exceção do texto, infelizmente ainda não é possível importar texto editável dessa maneira, tá? Mas ele transformou todo o texto em camadas rasterizadas, ou seja, isso aqui não é vetor, são bitmaps, tá? Mas aqui nas ilustras, olha só, na camada de ilustras eu tenho todos os objetos. Se você pensar aqui, por exemplo, o meu fantasminha, olha só, ele é um path, ou seja, ele é um caminho, ele é um vetor, exatamente. Se eu der 2 cliques aqui na miniatura da camada, eu posso alterar a cor, posso fazer ajustes. Se eu selecionar, por exemplo, a ferramenta aqui de seleção direta, olha só, posso selecionar aqui e aí eu tenho acesso à edição dos nós desse vetor, tá vendo? Então você consegue editar as formas vetoriais livremente dentro do Photoshop, utilizando justamente a opção de importar, na verdade de copiar e colar do Photoshop para dentro do Illustrator, mantendo inclusive aqui meu plano de fundo também, tá? Você observa aqui que meu plano de fundo também veio com um caminho, deixa eu dar 2 cliques aqui. Esse aqui eu acho que ele tem um efeito de sombra. Não, ele não tem efeito nenhum, tá? Mas ele
Aqui, ele colocou como caminho, mas ele está, na verdade, nomeando aqui com uma camada de pixels. Então, meu plano de fundo, como ele tinha efeito de sombra, ele rasterizou e virou um bitmap, tá? Então, isso vai trazer justamente uma grande vantagem para quem costuma fazer esse intercâmbio, faz ilustrações lá no Illustrator e gosta de colorir ou fazer a aplicação de alguns efeitos no Photoshop. É uma mão na roda. Se você utiliza arquivos com muitas camadas e quer manter essa estrutura também, isso vai te ajudar bastante. Então, essa é a primeira novidade. Não tem lá muito segredo. Se você quiser entender um pouquinho mais quais os formatos que não são compatíveis na hora de fazer esse copiar e colar, não se esqueça de conferir o texto que está aqui na descrição para você acompanhar aí, com mais detalhes, tá? E a segunda novidade, dentre as principais que foram apresentadas, é a maneira com que a ferramenta de seleção de objetos se comporta a partir de agora. Eu abri aqui a mesma imagem dentro do meu Photoshop e ao utilizar aqui o recurso de seleção de objeto, olha só, a ferramenta está disponível aqui embaixo da ferramenta de laço poligonal. Deixa eu desfazer aqui, está um pouquinho pesado, né? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui e voltar ao meu estado original. Vou clicar aqui na ferramenta de seleção de objeto e você observa que quando eu clico nessa ferramenta, o Photoshop ele começa a processar as informações dessa imagem, indicando que ele está localizando os objetos aí da minha foto. Ao utilizar a ferramenta de seleção de objeto e ao arrastar por cima dos objetos dentro do meu documento, olha o que acontece, ele já vai meio que pré-selecionar esse objeto para que eu possa simplesmente clicar nele e ele vai ser selecionado automaticamente. Dentro da ferramenta, no painel de controle na parte superior, você tem as opções para fazer uma seleção única, ou seja, apenas um objeto vai ser selecionado de cada vez. Você tem a opção para ir adicionando seleções, ou seja, ir fazendo a seleção de mais objetos de cada vez. Olha só, é só ir clicando, vai clicando, vai clicando. E é claro, você tem ali as outras opções de seleção, como subtração, interseção e assim por diante, tá? O que eu vou fazer? Depois que eu fiz a seleção, você observa que aqui ele não selecionou completamente aquele objeto ali em cima. O que a gente pode fazer? Eu estou com a seleção quadrada, eu vou clicar e arrastar para abrir a seleção no objeto. O Photoshop vai tentar ler esse objeto, olha só, fez a seleção normalmente. Se acontecer algum problema, ou você quiser remover algum objeto da seleção, segura aqui a tecla Alt, né? E aí você pode clicar e arrastar para remover aquele objeto da sua seleção com a tecla Alt. Vou clicar aqui mais uma vez. Uma outra maneira é alterar o modo de seleção desse objeto. Você pode clicar aqui em laço, tá com a opção aqui para adicionar marcado, então eu vou clicar e arrastar aqui, ó, para fazer a seleção daquele pedacinho ali do meu objeto. Não selecionou. Deixa eu tentar fazer uma seleção maior. Vamos ver se agora vai. Não foi. Infelizmente, não dá de retângulo. Acho que está mais inteligente neste caso. Bom, fazendo essa seleção, você então consegue selecionar os objetos de maneira mais rápida. Aí você pergunta, Aliut, mas qual que é a diferença dessa ferramenta para a seleção de assunto, por exemplo? Vou tirar aqui a seleção no Ctrl D. Vamos lá, Photoshop. Ok? Você vem aqui em selecionar assunto. A opção selecionar assunto deveria se comportar de maneira semelhante, tá? A diferença é que essa opção aqui, selecionar assunto, ela me entregou aqui um resultado diferente na opção, né, nessa foto, tá? Mas ela seleciona todos os objetos de uma vez, como você pode ver aqui, ó. Teoricamente, ela deveria selecionar os demais também. Diferente da ferramenta seleção de objeto, que permite selecionar apenas um objeto de cada vez. Você tem um controle maior do que você quer selecionar dentro da sua cena. Para você ativar a ferramenta de seleção de objeto, você pode fazer isso tanto aqui, através da caixa de ferramentas do espaço de trabalho padrão do Photoshop, ou você pode selecionar qualquer ferramenta de seleção, por exemplo, aqui do laço poligonal. E aí, quando você abre o espaço de trabalho, selecionar e mascarar, você pode ativar a ferramenta também aqui na caixa de ferramentas do espaço de trabalho, selecionar e mascarar. Eu vou mudar aqui, por exemplo, a seleção ativa, o modo de exibição, né? E aí você pode fazer o mesmo esquema, pode fazer nas seleções, clicando em cada uma delas, e aqui em cima você tem as opções com os modos de seleção dessa ferramenta, ok? Bom, e basicamente essas são as duas principais novidades que o Photoshop 2022 traz para o seu dia a dia de trabalho com as principais ferramentas do aplicativo. Como eu disse, os outros aprimoramentos são melhoramentos de desempenho, alguns recursos de texto, alguns novos filtros ali, dos filtros neurais, que eu já mostrei há algum tempo atrás aqui no canal. Vou deixar linkado aqui no cardzinho aqui embaixo também um vídeo onde eu mostro os filtros neurais, mas fora isso não tem lá grandes novidades. Uma novidade que está um pouquinho fora do Photoshop, mas dentro do ecossistema da Creative Cloud, eu não sei se isso é realmente uma novidade, há quanto tempo essa novidade já está valendo,
mas a partir de hoje eu vi que o Photoshop, ou melhor, que o Adobe Stock agora oferece uma coleção grátis de imagem, sendo que eles trazem não só aquelas 10 imagens gratuitas do Adobe Stock, não, agora eles têm realmente uma coleção com mais de 60 mil imagens vetores gratuitas. A gente tem uma série de bancos de imagens grátis, como o Pexels, que eu gosto bastante, né? E agora o Adobe Stock também traz imagens grátis, aí com uma estratégia para trazer mais clientes a conhecer o banco de imagens da Adobe, onde você pode baixar imagens grátis. Vou colocar aqui, por exemplo, sorriso, eu vou clicar aqui para pesquisar, ele vai localizar e olha só, 128 mil imagens grátis para sorriso. Eu não sei até que ponto vai essa gratuidade, vale a pena você dar uma pesquisada aí na licença, tá? Ok, essa aqui eu acho que já foram baixadas, vale a pena você dar uma olhada na licença, para você verificar o que a Adobe está realmente oferecendo aí de imagens grátis. Mas eu queria te mostrar essa novidade que traz imagens gratuitas para você baixar e usar nos seus projetos. Já falei várias vezes aqui de imagens grátis também. Tem alguns vídeos aí no canal onde eu explico como é que funcionam o licenciamento de imagens. Tá? Bom, era isso que eu tinha para te mostrar. Eu espero que você tenha gostado dessas novidades. Não se esqueça de conferir meu curso de Photoshop lá na Suite Criativa e também o texto aqui embaixo para você ver as novidades mais a fundo dentro do que a Adobe trouxe para o Photoshop 2022. Se você descobrir alguma novidade que eu esqueci de mostrar aqui, mas que você acha que é importante, utilize os comentários aqui embaixo, tá bom? Vou trazer depois um videozinho com as novidades também dos demais aplicativos. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.